Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, que é um tema fundamental para você aprender para a prova da Polícia Militar e diversos outros concursos que estão espalhados aí pelo Brasil. Mas o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é uma relação que acontece entre os lados de um triângulo retângulo, né? Que é essa relaçãozinha que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ó, vamos traduzir isso aqui. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: basicamente, é quando você vê um triângulo retângulo, você já vai tentar estabelecer essa relação aqui entre as medidas dos lados deste triângulo. O primeiro ponto que você precisa fazer é identificar qual que é o ângulo de 90 graus, o ângulo reto que a gente fala, né? É o ângulo reto que caracteriza o triângulo retângulo. Então, um triângulo é retângulo toda vez que tem um ângulo de 90 graus. Achou o ângulo de 90 graus? Sempre o lado que estiver oposto a este ângulo vai ser a hipotenusa, ou seja, o lado que vai ficar aqui desse lado da equação, no caso aqui o c ao quadrado, né? Então, sempre que você vir um triângulo retângulo, você vai achar o ângulo reto, depois o lado oposto e vai estabelecer essa equaçãozinha. Vamos praticar um pouquinho aqui do lado? Vamos lá. Então, eu coloquei um triângulo aqui. Então vamos seguir esse passo. Primeira coisa, onde que está o ângulo reto? Sempre vai procurar por uma quina aqui, né? Esse ângulo que faz essa quina aqui, né? Então, achou o ângulo reto. Qual que é a hipotenusa? É o lado que está oposto a esse ângulo. Então, fazendo a relaçãozinha, a gente monta lá c ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Seguindo a equação, desenvolvendo os quadrados, né? O que é o quadrado? É o número vezes ele mesmo, né? Então, 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado vão dar 16. 16 mais 9 são 25. Para eu resolver essa equação, eu preciso aplicar a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, eu vou descobrir qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 25. É o número 5. Vamos praticar mais um pouquinho aqui do lado? Vamos lá. Olha só, o triângulo está um pouco virado, mas dá para ver ali, né? Onde que está o ângulo reto. Achei. Beleza, agora eu vou procurar o lado oposto. Vamos pôr as medidas dos lados aqui. Então, o lado oposto ali é qual? É o 15, né? Então, desenvolvendo essa relação, vou ter que 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Esse é o outro caso que aparece bastante nas provas, em que você tem que descobrir o valor de um dos catetos ou o valor da hipotenusa. Veja que o processo é simples e vai usar a mesma relação. Então, 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225, x ao quadrado. Muito bem, continuando o raciocínio aqui, 225 é igual a x ao quadrado mais 144. Isolando o x ao quadrado, a gente tem x ao quadrado igual a 225 menos 144. X ao quadrado igual a 81. Então, para a gente resolver essa equação, vou aplicar a raiz dos dois lados, né? Vamos lá. Então, o que é aplicar a raiz ali, né? Qual número que multiplicado por ele mesmo resulta em 81? Esse número é o número 9. Perfeito, muito bem. Vamos aplicar essa aula, tudo que a gente aprendeu aqui numa questão da prova da FGV 2022 de soldado? Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos aplicar o que a gente acabou de aprender na nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos pegar essa questão número 26 da prova de 2022 da FGV do concurso para a Polícia Militar. Então vamos ler aqui juntos. No retângulo ABCD da figura abaixo, AB vale 600, BC vale 400. O retângulo está em um plano horizontal dividido em quadrados iguais. Então aqui a gente já tem algumas informações que são importantes. Primeiro ele falou que é um
retângulo. E que essa figura está dentro de um plano horizontal com quadrados iguais. Então, o que eu posso deduzir aqui dessas informações? Primeiro, que esses ângulos aqui, né, são ângulos de 90 graus, né, e que todos esses quadrados aqui são iguais, ou seja, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, e eles são iguais entre si. Perfeito? Perfeito. Então, deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. Vamos continuar a leitura. Ele falou o seguinte, que AB vale 600. Se AB vale 600 e a gente tem que essa figura são quadrados iguais, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer 600 dividido por 6, eu vou descobrir que cada um desses lados aqui vale 100, né? E assim para cá também. Aí ele fala o seguinte: tem dois amigos, né, o Pedro e o Mário, que estão no ponto A, e eles pretendem atingir o ponto B. Cada um vai por um caminho, sobre as linhas destacadas no desenho. Pedro inicia o seu percurso na direção do ponto D e Mário inicia o seu percurso na direção do ponto B. Ambos chegam ao ponto P. Então aqui, o que a questão pede? É correto afirmar que Pedro e Mário percorreram distâncias iguais. Pedro percorreu 100 a mais. Ou seja, ele quer comparar as distâncias que Pedro e Mário percorreram, né? Para fazer isso, a gente precisa somar ali. Vamos fazer o do nosso amigo Pedro, né? Pedro que vai na direção do ponto D. Então ele andou 100, cada um desses é 100, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Então eu sei que o Pedro andou 1100 metros. Beleza? Beleza. Agora eu preciso descobrir quanto que o Mário andou, né? O Mário eu sei que ele andou 600, mas eu preciso descobrir esse lado aqui, esse BP. Como que eu vou descobrir? Então o Mário, ele andou 600 mais esse segmento ali BP, né? Como que eu vou descobrir esse, esse valor aqui? Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui, porque ó, aqui eu tenho triângulo, ó, tá vendo esse triângulo que tá pintadinho aqui, ó? Se eu pintar. E observe que este ângulo aqui, ele tem 90 graus. Como que eu aplico o teorema de Pitágoras? Então eu vou procurar o maior lado, que é esse aqui. Deixa eu apagar aqui para facilitar para a gente. Então eu vou procurar o maior lado, que é o BP, e vou fazer a relação do teorema de Pitágoras. Então, primeiro, antes disso, eu vou ver que aqui vale 100, 200, 300. Então, aqui vale 300. E aqui vale 1, 2, 3, 4. Aqui valem 400, né? Esse lado aqui, 400 metros. Beleza? Então, esse BP eu vou chamar de x, né? E vou fazer o teorema aqui. Então, vou colocar aqui x ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. X ao quadrado é igual. Aí eu posso fazer 300 vezes 300 e tal, mas para facilitar, eu vou colocar 300 é 3 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui está ao quadrado, né? Tem um quadrado aqui fora. E aqui está o quadrado aqui fora também. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, vai dar 9, vezes 10. 10 ao quadrado elevado ao quadrado vai dar 10 a quarta. Eu multiplico os expoentes, né? 2 vezes 2. Mais 4 ao quadrado, que é 16, vezes 10 a quarta. Posso colocar o 10 a quarta em evidência. Posso reescrever isso aqui. 9 mais 16. Vou chegar aqui x. Opa, aqui eu vou apagar isso aqui.
x ao quadrado, x ao quadrado. Eu me empolguei com a quarta ali. X ao quadrado é 10 elevado à quarta vezes 25. Aí aqui eu posso aplicar a raiz aqui dos dois lados, né? Então quando eu tenho raiz de potência, eu divido a potência, né? Como é raiz quadrada, eu vou dividir. Então eu vou ter aqui que x ao quadrado, a raiz de x ao quadrado vai dar x, é igual. 10 à quarta, a raiz disso vai dar 10 ao quadrado. E a raiz de 25 vai dar 5. Então x é igual a 5 vezes 10 ao quadrado, que é 500. Depois a gente comenta aqui, mas toda vez que tiver quadrado de 10 e tal, é só você acrescentar dois zeros, né? Então eu descobri que essa medida aqui vale 500. Se eu voltar aqui na nossa equação, então vou apagar o BP aqui e vou substituir 500. Então vou ter 600 mais 500 também é 1.100. Ou seja, descobri que Pedro e Mário, ambos, né, andaram 1.100 metros. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Tem aqui na letra A, logo na primeira. Pedro e Mário percorreram distâncias iguais. Beleza. Gabarito, letra A. Se você gostou dessa resolução, se você acha legal ter aqui no canal as questões resolvidas, comenta aqui embaixo se você tem dúvida de algum assunto, gostaria de ver alguma questão específica resolvida aqui no canal, comenta aqui que a gente vai resolver, tá certo? Então, ótimos estudos para vocês e lembrando, na descrição do vídeo tá um material completo com a resolução dessas provas, das últimas provas aí da FGV e da VUNESP do concurso da Polícia Militar de São Paulo para o cargo de soldado. Então, ótimos estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!